Então vamos lá, pessoal. Esse exercício, né, o 1.3, é um tubo, né, que poderia ser um vaso de pressão. A gente ainda vai ver vaso de pressão, então a gente ainda não viu esse esforço de pressão interna, né, ou externa. Então é um tubo submetido a esforços que a gente já estudou, né, um esforço axial aí compressivo e um esforço de torque, tá certo? Então, como já disse na outra aula, né, a gente sabe calcular, né, as tensões geradas por esses esforços. Só que a gente sabe calcular as tensões geradas por esses esforços num plano conhecido, por exemplo, o plano XY, né, em direções conhecidas. Só que o que está sendo pedido é a tensão normal à solda, ou seja, a tensão normal na direção perpendicular à solda, que a gente já discutiu na outra aula, né? Chegamos à conclusão que não é essa de 22,5, e sim 112,5, né? Que é 22,5 mais 90, tá certo? E a tensão tangencial à solda, ou seja, a tensão de cisalhamento, né? Também nesse plano aqui, né, da solda, tá? Então, a primeira coisa, né, pessoal, é calcular as tensões, para depois transformar para as direções que nos interessam. Então, calculando as tensões aqui, primeiro coloco, né, as informações do problema, informação geométrica, né, a espessura é de 6,35 milímetros, tá certo? O diâmetro do tubo, né, o diâmetro externo, né, 304,8, tá certo? Milímetros. E então o diâmetro interno, né, vai ser o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura, já sabemos disso, né? Então, pessoal, vamos lá. O torque dado aqui foi de 9.038 joules, ou newton-metro, né? Como a gente está mais acostumado. O MATCAD, ele transforma, às vezes, quando a gente coloca em newton-metro, ele transforma diretamente para joule, que é a mesma coisa também, né? É unidade de trabalho, né? Força vezes distância. E a força é de 178 quilonewtons, né? Negativa, obviamente. Tá certo? Então, olha só, pessoal, se a gente for trabalhar, né, com um elemento, né, esse elementozinho aqui, ó, no plano XY, tem algum esforço desses aqui gera tensão na direção X, se eu tratar isso aqui como X e o vertical como Y? Não tenho, né? Então, não tem nenhum desses esforços aqui, não geram tensões na direção Y. De novo, é sempre bom enfatizar, né? O torque, professor, ele gira aqui, né? E entra pela direção X, né? Aqui, ó, por exemplo, esse esforço aqui de cisalhamento, aqui ele está na direção X. Só que quando eu pergunto, pessoal, tensão na direção X é tensão normal, tá certo? O torque não gera tensão normal. Então, o sigma x para esse elemento aqui, eu já sei que vai ser zero, né? Como está aqui. O sigma y, né? Eu sei calcular. É uma tensão normal devido a um esforço compressivo. Então, é menos P, né? Se eu estou dizendo que o valor de P aqui, eu estou botando só o módulo dele, né? Não estou botando sinal. Então, menos P sobre a área, que é assim que eu calculo. Deixa eu ver se tem gente pedindo para entrar. Tem. Então, a área, né, de um tubo, né, da seção transversal de um tubo, π, d, d externo ao quadrado menos d interno ao quadrado sobre 4. E o J, calculo dessa forma. Então, ó, o sigma y, calculo aqui, deu aí aproximadamente 30 megapascal, negativo, tá certo? E o tal, aqui, ó, para ser mais preciso na minha nomenclatura, já que eu estou calculando primeiramente, ó, para essa face superior aqui, né, o nome dessa tensão aqui, ó, dessa tensão de cisalhamento, vai ser tal YX. Né? Daria no mesmo eu chamar de XY, porque elas são iguais. Mas só para a gente acostumar com a nomenclatura. Né? Já que eu estou trabalhando aqui, ó, na face perpendicular ao eixo X, né, o primeiro subscrito, ou ao eixo Y, perdão, o primeiro subscrito é Y, e depois o segundo subscrito é
a direção da tensão, que é na direção X. Tá certo? Então, o tal YX aqui, ó, vai ser T vezes o diâmetro externo sobre J. Tá certo? Já que eu estou calculando, ó, o esforço para a parede externa. Tá certo? Então, eu uso aqui, ó, o diâmetro externo. Tudo bem? Então, deu aqui, ó, 10,38 megapascal. Tá certo? Então, agora é só transformar, né, pessoal, para a direção que eu quero. Então, a direção que eu quero aqui, ó, é a direção 112,5 graus em relação a X, que continua sendo o meu eixo de referência. Tá certo? Deixa eu ver, tem mais gente pedindo para entrar. Tá. Então, ó, a tensão normal ao cordão de solda está aqui, ó. É uma tensão de menos 32,86 megapascal. Uma tensão compressiva, né? Então, não gera tanta preocupação. Porque se tiver algum defeito aí na solda, né, alguma trinca, uma inclusão, essa tensão compressiva vai tender a fechar esse defeito em vez de abri-lo ou fazê-lo propagar mais, tá certo? Então, isso é bom, né? Tensão compressiva aí normal a solda é uma boa. Agora, sim, tem um detalhe, né? Quando a gente passa a trabalhar com esforços cíclicos ou variáveis, a gente já começa a se preocupar com o fenômeno de fadiga, e aí as preocupações já são outras, né? Já muda um pouquinho, tá certo? Mas não vamos tratar disso aqui, só informação prática aí. E a tensão de cisalhamento, pessoal, aí eu poderia calcular, né, a tensão de cisalhamento tanto normal a essa face aqui, deixa eu mostrar aqui, né, a essa face aqui, né, ou normal a essa face aqui, que foi o que eu fiz, né, normal a face perpendicular a essa direção de 112,5, né, e aí deu aqui, ó, 3,2 megapascal. Alguns já me questionaram antes, né, em outras turmas, professor, mas no livro está dando isso aqui, mas negativo, né? No BIR, na resposta lá. Por que isso, pessoal? No livro, ele calculou para essa facezinha aqui. Mas eu considero mais correto, né, você calcular os dois para essa mesma face. Mas, de novo, tanto faz, né? Só mudaria o sinal aqui. Se eu botar aqui o tal N, né, pessoal? Só para a gente, né, ter essa ideia aí, ó. Se eu colocar o θn, perdão, aqui, igual a 22,5 graus, o que ele vai calcular? Ele vai calcular a tensão normal que atua na direção da solda, colinear a solda, tá certo? E a tensão de cisalhamento vai ser esse mesmo valor, mas sinal negativo. Só para a gente saber aqui, ó. Aqui. Então, a tensão que atua normal, né, que atua no sentido de tracionar a solda, colinear a ela ou comprimi-la, né, mas na mesma direção e não normal a ela, que foi o que foi pedido, seria 2,96 mega, tensão baixa, né? E a tensão de cisalhamento naquela face seria o mesmo valor, ó, mas com sinal oposto. Mas vamos manter isso daqui, tá certo? Ok, pessoal? De seção retangular está submetida a uma carga inclinada, tá certo? Essa carga aqui. Determinar as tensões principais e a de cisalhamento máxima do plano que se desenvolve nos pontos A e B, tá certo? Mostrar os resultados em elementos adequadamente orientados, ou seja, eu tenho que calcular também os ângulos, né? E aí eu vou representar um elemento rotacionado desses ângulos que eu encontrar em relação à minha referência, que é o eixo X. Né? Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa é calcular as tensões, né, nos pontos A e B, as tensões atuantes, tanto normal e de cisalhamento, se houver. Né?
Então, olha, quando eu tenho uma força inclinada aqui, primeira coisa, né, pessoal, para calcular tensões, é saber os esforços que atuam na seção, né, daquele ou daqueles pontos em que me interessa calcular as tensões. Né? Então, primeiro calculo os esforços, que é para a seção toda, e depois calculo as tensões ponto a ponto. Né? Então, ó, primeiro eu vou decompor essa força aqui, pessoal, de 25 quilonewtons, né? Então, a componente vertical dela, ó, então ela já está aqui, né, inclinada segundo um triângulo pitagórico perfeito aqui, né? 3, 4, 5. Né? Então, essa componente vertical seria 25 vezes 4 quintos, né? Que vai dar 20 quilonewtons, e essa componente horizontal, ó, 25 vezes 3 quintos, que vai dar 15 quilonewtons, tá certo? Aí, olha só, pessoal, essa força vertical aqui, né, trativa e vai gerar esse esforço trativo em toda a viga, tá certo? Então, ó, se eu seccionar aqui, tá certo, pessoal? Deixa eu até, né, a gente seccionando aqui, ó, no ponto, na seção que contém os pontos A e B, tá certo? Que esforços eu vou ter aqui? Eu vou ter o esforço aqui de 15 quilonewtons, tá certo? Cadê? Um esforço trativo aqui, ó, de 15 quilonewtons, tá certo? Eu vou ter também um esforço cortante aqui, ó, de 20 quilonewtons, tá certo? E o que mais, pessoal? Vou ter um momento, né? Vou ter um momento, né? Tá certo? Deixa eu ver se vai prestar isso aqui. Essa aqui deve prestar. Um momento que vai ser nesse sentido, né, pessoal? Se eu trabalhar com essa face direita aqui, né, que é o que eu estou fazendo, né, só lembrando de Maxwell 1. Isso aqui já está superado, né? E esse momento seria o quê, pessoal? O valor dele. O esforço vertical, né, de 20 quilonewtons vezes essa distância aqui de 1,5. Não é isso? Então, não tem mais que ter dúvida aqui. Né? Então, ó, com esses esforços, vamos calcular as tensões. Né? Então, ó, tá aqui, ó, Px, P 3 quintos, Py, P 4 quintos. Né? Então, ó, a tensão no ponto A, primeira coisa, né? Essa daqui já é no ponto B. Deixa eu ver aqui. Deveria ser no ponto B. Não botei aqui direito, então. Isso mesmo. No ponto A, pessoal, o que temos, né? A tensão normal na direção X, primeiro, desculpem, esses esforços aqui, algum deles provoca tensão na direção Y? Não, né, pessoal? Esforço cortante, ó. O esforço cortante é na direção Y, mas esforço cortante gera que tipo de tensão? Cisalhamento. Cisalhamento. Então, tensão normal na direção Y, eu não tenho nada gerando aí. O que poderia gerar tensão normal na direção Y, né, pessoal, seria uma pressão ao longo de toda a viga aqui, como a gente até mostrou no exemplo, né, lá no começo, né? Ou alguma tensão, algum esforço localizado, mas provocaria tensão de contato na direção Y, mas bem localizada, tá certo? Tensão de contato não vamos ver aqui. Né? Então, não tem tensões na direção Y, nem no ponto A, nem no ponto B. Agora, na direção X, ó, tanto esse esforço axial, né, Px, quanto esse momento aqui, ó, provocam tensão normal na direção X, não é isso? Então, no ponto A, então a equação geral, eu já posso até colocar aqui, né, para tensões na direção X, né, seria o esforço axial, que é trativo, sobre a área da seção, B vezes H, né? Então, eu coloquei aqui, né, a base e a altura da seção transversal, menos, né, o momento, tá certo, pessoal? Ocasionado aqui, ó. E esse momento, pessoal, olha só, esse momento, vamos lembrar lá,
qual é o sinal dele? Né? O momento aqui, ó, é em torno de Z. E esse momento aqui, ó, esse momento que está lá atuando, né? Ele é em torno de Z, e se eu fizer a regra da mão direita, o meu polegar está entrando na tela, né? Então, esse momento é positivo ou negativo para as nossas convenções? Negativo. Negativo. Negativo, perfeito. Por isso que está aqui, ó. E esse sinal aqui, professor, usa esse sinal de menos, quando é que eu uso? A gente já sabe também trabalhar com isso, né? É só testar, tá certo? Então, ó, aqui cabe o sinal de menos, né? E aí, ó, o momento é negativo, então menos aqui também. E já que é o ponto A, né, a coordenada y do ponto A, lembrem que essa aqui é aquela fórmula, né? Menos mz vezes y sobre iz, né? Então, o y, né, a posição y do ponto A é h sobre 2, né? É a superfície acima do centroide, né? E o momento de inércia em torno de Z, né, pessoal? É base vezes a altura ao cubo sobre 12, tá certo? Ok? E aí, olha, essa tensão aqui, ó, fazendo essa continha aqui, vai dar 13,67 megapascal. Já lá no ponto B, isso aqui permanece igual, a equação permanece igual, só o que muda é a coordenada y do ponto B, que vai ser menos h sobre 2. E a tensão lá no ponto B, ó, deu exatamente menos 13. Professor? Oi. Desculpa, se não falou momento de inércia em relação ao eixo Z, eu não entendi muito bem. É porque é o seguinte, ó, vamos lá. Aqui, ó, eu estou enxergando a seção de frente, não é isso? Então, ó, como é que seria a posição dos meus eixos aqui, pessoal? Olha só. Vamos lembrar lá. Eu teria para cá, ó, o meu eixo Z, não é isso? E aqui o meu eixo Y, né? Eu enxergando de frente aqui. Deixa eu só botar mais no meio aqui. Certo? E o momento, eu não sei quem me perguntou, se identifique, por favor. Eu, professor Sanderson. Ô, Sanderson, então, o momento é em torno de Z, não é? Então, a tensão que ele provoca, né, vai estar relacionada, vai depender do momento de inércia também em torno do eixo Z. Se o momento fosse em torno do eixo Y, ou seja, ó, por exemplo, se eu aplicasse uma força assim, entrando no quadro, tá certo? Então, essa força provocaria um momento em torno de Y. Aí eu teria que calcular o momento de inércia em torno do eixo Y. Lembrem disso, né? O momento de inércia, né, da seção que a gente calcula, né, vai mudar de acordo com o eixo em torno do qual a gente está calculando. Por exemplo, ó, em torno do eixo Z, que seria esse eixo aqui, né, como é uma seção retangular, o que é que eu tenho que fazer? Base vezes altura ao cubo sobre 12. E aí, qual é a dimensão que eu considero base? É a dimensão, né, paralela ao eixo em torno do qual eu estou calculando o momento de inércia. Né? E a altura... Nesse caso, o Z, né? Isso. Então, qual é a base aqui? 150. Se eu estivesse calculando em relação a Y, a minha base seria 300. Tá certo? O que já fica claro aqui é que o momento de inércia em torno de Z, né, ele é maior do que o momento de inércia em torno de Y. Ou seja, a minha seção, essa seção aqui, resiste muito mais a momento, né, em torno de Z do que em torno de Y. Né? Ela é menos rígida em torno de Y. Basta você lembrar, né, pegar uma régua aí e tentar fleti-la, né, em torno de Y, né? Por exemplo, ela deitada, ela vai fletir muito mais fácil, né? Mas se eu botar ela em pé, né, e tentar fletir, ela vai já oferecer uma resistência bem maior. Tá claro isso, Sanderson? Sim, professor, obrigado. Ótimo. Então, aqui, né, calcula o momento de inércia em torno do eixo Z. Tá, calculei sigma x e sigma x em A e em B. Aí, olha só, pessoal, eu tenho mais um esforço aqui, que é esse esforço cortante. O esforço cortante, vocês mesmos já me disseram, que provoca tensão de cisalhamento.
Só que tensão de cisalhamento devido a esforço cortante, como é que ela se comporta? Qual é o valor dela na Parabolicamente. superfície? Isso, É é uma zero. parábola. E na superfície ela é zero. Então, tanto A em A quanto em B, essa tensão devido a esforço cortante é nula. Tá certo? Então, olha só, pessoal. A primeira coisa que foi pedida, só lembrar aqui, né, as tensões principais e de cisalhamento máxima no plano. Olha, eu tenho, né, pessoal, para calcular a tensão de cisalhamento máxima, eu tenho essa equação aqui, né, que eu posso usar. Né? A gente já aprendeu isso aqui, ó. Né? Eu posso usar essa equaçãozinha aqui. Eu vou até copiar para lá, a gente vê, né? Que vai dar no mesmo, né? Então, estou botando aqui, ó. Agora é óbvio, eu tenho que botar aqui, né? No ponto A, se eu quiser, vou fazer só no A aqui, a gente observar, tá certo? Claro, mesmo valor, né? Só que é mais ou menos esse valor, né? Aí, pessoal, porque o que acontece aqui? Eu sei que, bom, a primeira coisa que ele pediu foram as tensões principais. Pessoal, o plano XY aqui, ó, no ponto A, o plano XY é um plano de tensões principais para mim? Me digam aí, no ponto A e no ponto B também, né? Estou desenhando aqui o pontinho aqui, né? Ele é um ponto, né? Ele é um plano de tensões principais, esse plano XY? Eu acredito que não, porque há tensão de cisalhamento. Não há. É isso que eu quero dizer. No plano XY, né? No plano XY, não tem o cisalhamento. Por quê? O esforço cortante não gera cisalhamento lá na superfície, nem no A e nem no B. Então, ó, né, no plano XY, eu só tenho essa tensão sigma x, tanto no ponto A como no ponto B. E a tensão de cisalhamento é zero. Então, pronto, é condição suficiente para eu dizer, esse é um plano de tensões principais. Tá certo? Então, as tensões principais, pessoal, no ponto A, quais são? Me diga aí, sigma 1 é quanto? No ponto A. 13,67 megapascal. Perfeito. E o sigma 2 é quanto? No ponto A. É zero. Zero. Perfeito. No ponto B, quanto é o meu sigma 1? É o menos 1,3 megapascal. Não. Zero. O sigma 1 aqui é zero. E o sigma 2 é menos 1, menos 13 megapascal. Lembrando, né? Menos 1,310 a sétima é 13 megapascal. Menos 13 megapascal. Tá certo? Tá na dúvida, pessoal? Joga na equação. Vocês não vão ter dúvida. Tá? Mas lembre, se eu tenho uma que é zero e outra que é negativa, o sigma 1 vai ser zero. E o sigma 2 é negativa. Tá certo? E assim, se o plano XY é o meu plano de tensões principais, pessoal, o meu plano de máxima tensão de cisalhamento está defasado de quanto dele? 45 graus. 45. Por isso que eu já fiz aqui direto, ó, apliquei essa equação aqui e a 45 graus. Tá certo? E olha só, no ponto A, a 45 graus, tá certo? Aquele plano, né? Normal a um eixo, né, defasado de 45 graus, né, em relação ao eixo X, a minha tensão deu negativa aqui. Se eu botar aqui, pessoal, menos 45, vai dar o mesmo valor, mas vai dar positivo, não é isso? Já para o ponto B, ó, a 45 graus, a tensão de cisalhamento deu esse valor um pouco menor e deu já positiva. Se eu botasse menos 45 aqui, ia dar negativa. Tá certo? E aí é só agora vocês representarem no plano aí adequado de vocês. Tá certo? Tá certo, pessoal? Aí é só representar os elementos aí no plano, né? Esse daqui é 45. E aí, para representar esse elemento aqui, pessoal,
É só tensão de cisalhamento que atua nesse elemento de tensões de cisalhamento máxima? É só tensão de cisalhamento que atua nele? Não, professor. Atua tensão média também, né? Em todas as faces. Então, representem direitinho com a tensão média e a tensão de cisalhamento máxima. Tudo bem? E com o sentido em cada face, né? Colocado corretamente. Tá certo? Dúvidas, pessoal? Vamos lá, podem se manifestar, por favor. Ótimo, então. Vamos nessa. Vamos seguir. Então, voltando, né, pessoal? A gente começou a ver círculo de Mohr, né? Deixa eu botar maior aqui. Quando precisar fazer algum rabisco, eu volto para o outro modo. Então, né, já vimos como construir esse círculo de Mohr, né? Primeiro, fazemos o sistema de coordenadas, né? O eixo das abscissas aqui, a gente posiciona as tensões normais, no das ordenadas, as tensões de cisalhamento, e aí posicionamos, né? Depois de graduar os nossos eixos direitinho, posicionamos os pontos X e Y, né? Traçamos um segmento de reta entre as duas, passando aqui pelo eixo das abscissas, e esse ponto de interseção vai ser o meu centro do círculo. Traço meu círculo e faço qualquer transformação que eu quiser fazer. Falamos das características, né, desse círculo, né? Falamos aqui 2 casos especiais, né, para o círculo de Mohr, né, para a gente entender bem aqui, a carga centrada, né, onde eu não tenho nem tensão na direção Y e nem cisalhamento, e também o caso de cisalhamento puro. Quando eu tenho cisalhamento puro, né, o círculo, né, traçado vai ter o seu centro bem na origem, tá certo? E aí é óbvio, né, as tensões normais, máxima e mínima, vão ter o mesmo valor da tensão de cisalhamento, que é o raio do círculo de Mohr, uma positiva e a mínima negativa. Vamos fazer, pessoal, eu não sei se vocês já tentaram. Oi. Lembrem de fechar o microfone quando não tiver dúvida, tá certo, pessoal? Por favor. Então, olha só. Esse exercício aqui era para construir, né, o círculo de Mohr para esse estado de tensões aqui. Então, imagina, um determinado ponto lá de uma estrutura, eu calculei e as tensões naquele ponto são sigma y menos 10, sigma x 50, e o tal xy, pessoal, é mais ou menos 40 aqui? Menos 40. Por que menos? E está fazendo girar no sentido horário. A face perpendicular ao eixo X, ele está fazendo Não, girar no sentido horário? Perdão. Eu li a face errada. Sentido Positivo, anti-horário, então. né? Positivo. Perfeito. Né? Sempre a nossa face de referência é essa daqui. Né? Então, pessoal, para esse caso aqui, né, o nosso ponto X vai estar acima ou abaixo do eixo das abscissas? Abaixo, porque a gente trabalha com o sinal trocado, né, da tensão de cisalhamento, né? E o eixo Y vai estar acima. Então, vamos lá. Esse aqui é um exemplo resolvido. Vamos já mostrar a solução dele aqui, certo? Para a gente ir se adiantando. Então, a primeira coisa, né, seria posicionar os eixos X, os pontos X e Y, perdão. Então, ó, como a tensão X é 50 megapascal positiva, e aí eu boto menos 40, que é o sinal trocado da tensão de cisalhamento, né? Então, está aqui meu ponto X. O ponto Y é o sigma Y, que é menos 10, então vai ficar à esquerda aqui, né? E a tensão de cisalhamento, já com o próprio sinal que ela tem, né? De 40, tá certo? E aí, olha só, pessoal. Traço aqui meu segmento de reta,
tá certo? Traço meu segmento de reta aqui, né? E aí tenho aqui o centro, né, do meu círculo, traço o meu círculo de Mohr, né? E aí, o que é que foi pedido aqui mesmo? Ah, tá. Os planos de tensões principais, né? Então, qual é o ângulo, né, de defasagem dos meus planos principais, do meu plano de tensões principais para o eixo X, e a tensão de cisalhamento máxima e a tensão normal média. Bom, eu posso fazer isso graficamente e posso também já calcular aqui direto, né? Então, vamos fazer as duas coisas, né? Se eu tivesse aqui, né, pessoal, a minha escala direitinho aqui, depois de traçar o círculo, eu já conseguiria ver que esse meu centro aqui está, né, a 20 megapascal da minha origem. Então, essa aqui é a minha tensão média. Eu posso checar calculando. Tensão média é sigma x mais sigma y sobre 2, 20 megapascal, né? Esse meu segmento CF, pessoal, é dado pelo quê? Né? Aqui eu posso ter diretamente, né, por sigma x, que é 50, menos o valor da minha tensão média, que é 20. Tá certo? Então, 30 megapascal. Ok, pessoal? É a mesma coisa, pessoal, que eu fazer, né, sigma x menos sigma y sobre 2. Vai dar 30 megapascal também. Tá certo? Por quê? Ó, sigma x é 50, sigma y é menos 10. Então, sigma x, 50 menos 10 vai dar 60 sobre 2, 30 megapascal, né? Lembrem que esse segmento é assim que a gente faz. Então, para cá é 30 e daqui para cá, o CG também é 30, né? E o FX, né, pessoal, esse segmentozinho aqui, é a própria tensão de cisalhamento, 40 megapascal. Então, com isso, eu já posso calcular, ó, o raio do meu círculo de Mohr, né? Que é essa hipotenusa aqui, né? Então, calculo o raio do meu círculo de Mohr, que deu 50 megapascal, tá certo? 50 megapascal, pessoal, já é o quê? É o valor da minha máxima tensão de cisalhamento nesse plano aqui, né? No plano XY. Lembrando, eu tenho a possibilidade de rotacionar em relação a outros planos. E aí encontrar outras tensões de cisalhamento. A gente vai ver isso mais na frente. Eu tenho tensão de cisalhamento máxima no plano e a tensão de cisalhamento máxima absoluta, que a gente vai ver mais na frente. Tá certo? Essa é a diferença. Então, o raio do meu círculo de Mohr aqui calculado. Tá certo? E aí, as tensões principais, né, pessoal? Lembrando, opa, não entendi esse CF. Olha só, o CF, lembrando, ó, a coordenada aqui desse ponto F, né, a coordenada no eixo das abscissas, é o próprio sigma x, que é 50. Tá certo? Eu estou calculando esse CF e o FX porque eu preciso deles para calcular o raio do meu círculo de Mohr. Tá? Aí, olha só, o CF é o quê? É o sigma x, né? Que seria daqui da origem até o ponto F, seria o OF menos o OC. OC é a minha tensão média, tá certo? Então, eu tenho esse comprimentozinho aqui. Só que isso, eu falei para vocês, pessoal, que é a mesma coisa, né? Esse segmentozinho aqui, CF, eu também poderia obter fazendo sigma x menos sigma y sobre 2. Ia dar na mesma, tá certo? Ia chegar no mesmo valor de 30 megapascal. Espero que tenha respondido, né? Agora, olha só, as tensões máximas, pessoal. Eu sei que a tensão máxima, a tensão principal máxima, está aqui no ponto A, tá certo? Porque, ó, nesse ponto, eu tenho uma tensão normal, que eu não tenho nenhuma maior, tá certo? Tipo, ó, se eu fizer todas as transformações que eu fizer aqui, ó, vão estar dentro desse círculo aqui. Eu não tenho nenhuma tensão maior do que essa que eu tenho no ponto A. E mais, no ponto A, a minha tensão de cisalhamento é 0, tá certo, pessoal? Então, essa é a característica da tensão principal, né? Do plano de tensão principal. Mesma coisa acontece aqui no ponto B, tá certo? Eu não tenho nenhuma tensão menor do que B
né? E a minha tensão de cisalhamento aqui no ponto B é 0. Tá certo? E como é que eu calculo, pessoal? Pelo círculo, né? Essa tensão aqui no ponto A. Eu posso pegar a tensão média, ou seja, esse segmento OC, e somar com esse segmento CA, que nada mais é que o raio do meu círculo de Mohr, né? Que eu acabei de calcular, 50 megapascal. Então, a minha tensão máxima vai ser 20 mais 50, ou seja, 70 megapascal. E a minha tensão mínima vai ser a tensão média menos o raio. Tá certo, pessoal? Então, ó, 20 menos 50 vai dar menos 30 megapascal. Tá certo? E tá aqui, né? 70 megapascal e menos 30 megapascal. E, pessoal, essa direção aqui, pessoal, né? Por exemplo, se eu quiser fazer já, ó, em relação ao meu plano de tensão máxima, basta eu calcular esse ângulozinho aqui, né? Girando do ponto X, que é a minha referência, até chegar lá, ó, no sentido anti-horário aqui, né? E aí eu tenho o meu 2θp, né, pessoal? No círculo eu tenho sempre que trabalhar com 2 vezes o ângulo. Então, esse ângulo daqui até aqui, ó, eu fazendo esse giro aqui, né, vai ser 2θp1. Tá certo, pessoal? E a gente pode calcular esse ângulo tranquilamente, né? Basta eu tirar, ó, a tangente de 2θp, 2θp1, vai ser o quê, pessoal? Vai ser esse fx, que é 40, sobre, né, o adjacente, que é 20, né? Então, tá aqui, ó. Esse 2θp1, eu já poderia até colocar aqui 2θp1, vai ser 53,1 graus. Como eu estou girando no sentido anti-horário, ele é positivo mesmo. Então, ó, o θp1, eu tenho que dividir isso aqui por 2. Então, esse θp aqui é 26,6 graus. E esse daqui, ó, 116,6 graus. Tranquilo, né, pessoal? Sem problemas aqui. Alguma dúvida, não? E a tensão de cisalhamento, pessoal, percebam, né? Os pontos de máxima tensão de cisalhamento no plano vão ser ponto D e o ponto E. Tá certo? Então, olha só. No ponto D, né, pessoal? Eu tenho aqui, e nesses pontos eu tenho também as tensões médias, né? Aqui, ó, como tensão normal, a tensão média, que é 20 megapascal, né? E em que plano elas estão? Né? É só a gente fazer aqui, ó. Se o meu ponto A, né? De novo, aqui eu vou fazer 2θp1. Se eu somar, ó, com 90 graus aqui, eu vou ter o quê? O 2θc. Tá certo, pessoal? De novo, sempre trabalhando com 2 vezes o ângulo, né? Então, ou eu faço, né, 2θp, né, mais 90 graus para ter o 2θc, ou eu já pego aqui, ó, o θp1, que eu já calculei, e somo com 45. Tá certo? Ou eu pegaria, ó, isso aqui mais 90 e divido por 2. Vai dar no mesmo, né, pessoal? Ó, se eu pegar aqui, ó, 53,1, né? É porque aqui ele já está arredondando, né? Daria 55, ele está arredondando para 6, né? Se eu pegar, ó, 53,1 mais 90, vai dar 143,1 graus, né? Dividido por 2, eu tenho o θc, que é 71,6, né? Em relação a x, né? Se eu quisesse fazer, ó, para cá, faria no sentido, né, horário, aí daria o quê? Menos, né, 18,4, né? Se eu fizer 71,6 menos 90, daria 18,4, né? Mas no sentido aqui, ó, horário, né? Então, eu poderia trabalhar tanto com esse ponto quanto com esse ponto aqui. Estou trabalhando aqui, nesse caso, com o ponto D, né? Então, ó, aqui no ponto D, pessoal, como deu positivo aqui, ó,
né? Aqui eu tenho que trabalhar com o sinal trocado, tá certo? Então, ó, deu positivo, aqui, né? Aqui eu tenho que trabalhar com o sinal trocado. Então, eu coloco, ó, ela girando essa face no sentido, o quê? Horário. Tá certo? Lembrando, né? Na face que a gente está trabalhando como referência, a gente sempre troca o sinal. Aqui no círculo, o sinal está sempre trocado em relação ao meu real aqui, para atenção de cisalhamento. Tá certo? Então, ó, se no ponto D ela é positiva, então aqui, ó, eu vou colocá-la girando a face no sentido horário, ou seja, ela sendo negativa aqui. Aqui, ó, no ponto E, ela é negativa. Então, eu vou colocá-la girando a face aqui, ó, perpendicular ao eixo E aqui, no sentido anti-horário, tá certo? Eu sempre inverto, né? A tensão de cisalhamento, né? Quando eu trabalho com círculo de Mohr, né? E a tensão média já está dada aqui. Ok, pessoal? Então, tem aqui, ó, a representação do plano de tensões principais e do plano de máxima tensão de cisalhamento. Tudo bem? Certo. Pessoal, eu vou pedir para vocês investirem um tempinho, né? Vai ter gente aí, né, que já baixou o aplicativo né, para fazer círculo de Mohr, vai ter mais facilidade. Mas eu queria que vocês tentassem aí, né, pelo menos uns 5 minutos, tá certo? Ou quem tem, né, já o aplicativo, joga esses valores aqui e gera o círculo de Mohr e gera os resultados que estão sendo pedidos aqui, por favor. Eu vou apresentar também aqui o resultado no aplicativo, tá certo? Para vocês, mas eu quero que vocês façam isso daí, tá certo? Então, qual seria a primeira coisa, né? Pega aí papel e caneta, né? Papel e lapiseira, faz o sistema de coordenadas, tá certo? Faz uma escala aí razoável, né? E tenta traçar esse círculo aí da melhor maneira que vocês conseguirem, tá certo? É só para vocês pensarem um pouquinho na questão aqui, tá? Ok? Estou por aqui, né? Quem quiser tirar dúvida aí, fica à vontade para abrir o áudio, tá certo? Enquanto os outros estão tentando aí resolver isso. Ou alguma outra dúvida que não seja relacionada a esse problema, né? Aproveita esses minutinhos aí para tirar também, tá certo? Pode ficar à vontade, abrir o áudio e perguntar. Professor, bom dia. Bom dia. O senhor poderia voltar na questão anterior? Rapidinho? Pois não. Pode avançar um pouquinho, aí, nesse slide. Como o círculo está aqui nessa posição, ele está representando o meu elemento de forma plana ou ele já está com as angulações? Eu fiquei com um pouco dessa dúvida. Não, veja bem, aqui, ó, aqui eu estou trabalhando sempre com 2 vezes o ângulo, né? Tanto que, ó, x e y, que no plano, né, real, são defasados de 90 graus, são ortogonais entre si, aqui eles são defasados de 180 graus, tá certo? Aqui, ó, já está, né, no plano, com o ângulo real, tanto que está aqui, ó. O θc, que seria esse ângulo aqui, ó, é θp1, que é 26,6 mais 45 graus, né? E o θp1, ó, 26,6 graus, tá certo? Esse ângulo aqui, tá? Não sei se era essa a tua pergunta. Era mais ou menos isso, mas já deu para tirar a dúvida que eu estava tendo, que no caso eu faço todos os cálculos no círculo com o 2θp. Quando eu terminar, eu faço essa conversão, né, para o meu elemento. Divido por 2. Isso. Os ângulos eu tenho que dividir por 2. Né? Os valores das tensões, não. Os valores das tensões são os mesmos.
Só que os ângulos eu tenho que dividir por 2 para representar no meu plano real aqui. Ah, tá bom, tá ok, então. Obrigado. Certo? Nada. Pessoal, alguém aí tentou baixar algum aplicativo do Círculo de Moore? Pode colocar lá no chat, sim, não. Até para eu ter uma ideia. Eu não soube achar o aplicativo para o computador. Qual é o nome? É só Círculo de Moore? Para o computador, é só Moore o nome. Agora, os aplicativos que eu vi mesmo, assim, disponíveis, né, só são para celular. Pelo menos os que eu achei só tinha para celular. Ó, alguém botou um link aí, né? O Leonardo, né? Para vocês poderem acessar. Bora ver aqui. Eu vou até acessar também o link. E aí a gente já vê isso. Ó, isso aqui é até online, né? Pelo jeito aqui. Então podemos ver isso daqui também. Né? Vamos ver. Qual é o valor? Me falem aí. Qual é o valor de sigma x no nosso problema? Vocês não têm, né, o material aí? Fácil. 100 megapascal. 100? É 100, professor. 100 por sigma y. 60. 60. E o tal xy? Menos 48. Não, mas nesse problema novo? Aí mesmo, tá certo. Calcular, desenhar. Ele desenhou? Desenhou aqui embaixo. Ok, perfeito. Esse programinha aqui, vamos ver o que ele dá mais aqui. Tá, ele dá as tensões principais, o ângulo, trabalhando com 3 casos. Isso aqui já é uma coisa errada, tá certo, pessoal? Tensão não se trabalha com 3 casas decimais, tá certo? Máximo 2. Tensão de desalhamento máxima, calculada, né? Tensão média. Tá? Então, é isso aqui, né? Esses outros círculos aqui pontilhados, pessoal, tem a ver com o cálculo em torno dos outros eixos, tá certo? Rotacionando em outros planos. Isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá certo? Então, ó, esse aqui já é legal, tá? Dá para trabalhar de boa, né? Com isso daqui, tá? Mas olha só, aqui eu já tenho as tensões principais, ótimo. Agora eu vou tentar compartilhar aqui, né? Deixa eu no meu celular, porque esse aplicativo é bem bacana, né? Esse aplicativo é bem legal. Só que eu só consegui acessar por celular. Eu tentei baixar aqui no meu computador e não deu. Deixa eu compartilhar a tela aqui, iniciar compartilhamento. Está aqui, é esse programinha aqui, né? Todo mundo consegue ver, né? Pessoal? Dá para ver. Sim, dá para ver, professor. Então, o nome desse programa aqui, cadê? É o Moore Circle, Cycle, né? E é dessa empresa aqui, agenclus.com. E eles têm outros aplicativos também, tá certo? Né? Vocês podem também, se acharem interessante, baixar. E aí ele dá essas opções aqui, né? Traçar o círculo, né? Na verdade, eu acho que o nome do aplicativo é outro. Mas eu não vou sair dele agora, não. Né? É Solid Mechanics, professor. É Solid Mechanics. Você baixou esse também, Sanders? Sim. É legal, pois é. É Solid Mechanics. Então, aí ele tem também, né? Aqui, ó, para a gente calcular, fazer análise, né? De tensões. Ele vai fazer aquelas mesmas equações, né, pessoal? Aqui, né, ele dá um estado mais geral aqui de tensões, e aqui, ó, a diferença é que ele dá alguns cossenos diretores, né? Em vez do valor de ângulo,
Só que isso aí é tranquilo de você calcular também. Isso aqui seria para um estado geral, né? Isso aqui já é o valor do cosseno do ângulo calculado, né, em relação a esses eixos, né? Mas aqui, vamos lá, vamos trabalhar com o círculo. E aí, o que acontece, né? Aqui, ele me dá a opção de calcular, né, para esses ângulos aqui, tá certo? O ângulo que eu quiser. Deixa eu lembrar se ele também dá a opção de calcular as tensões principais. Eu acredito que sim, né? Mas, por enquanto, as tensões principais, né, a gente já viu com o outro programa, né, que o Leonardo aí botou o link. Vamos fazer aqui para esse ângulo de 30 graus, ó, em relação ao ponto A. Ó, aqui, os pontos X e Y, né, ele chama de A e de B, respectivamente, tá certo? Nesse programa aqui, tá? Então, em relação ao ponto A, ó, eu girando 30 graus, que aqui no círculo, pessoal, esses 30 graus correspondem a quanto? Opa, ó, esse é um probleminha dele. Aqui no círculo, esses 30 graus correspondem a quanto? Responda aí, abre o áudio. 60. 30 graus, perfeito. Né? Aí ele permite fazer esse cálculo. Aqui, né, pessoal, se a gente fosse fazer na mão, ó, ele já está dando aqui os valores, tá certo? Ele está dando os valores aqui, né? Aqui embaixo, ó, nos dois planos que a gente pediu, tá certo? Opa. Esse é um probleminha dele. Quando a gente clica, mesmo fora do círculo, ele mexe aqui na angulação, né? Essa angulação a gente pode tanto clicar lá ou ir mudando aqui, ó, tá certo? E aqui mesmo, né, pessoal, a gente pode chegar nas nossas tensões principais também, ó. Se eu girar até aqui, ó, né, eu tenho as tensões, ó. A tensão de cisalhamento, né, seria nula, né? E a tensão aqui, ó, máxima, né? 128, né? E a mínima, 28, tá certo? No plano, né? Eu vou chegar aos mesmos valores se eu clicar. Ó, aí aqui, se eu quiser voltar, ficar em cima das tensões, né? Aqui, ó, plano de tensão de cisalhamento máxima, né? Tensão média, ó, 80 mega, tá certo? E as tensões de cisalhamento, ó, nesse plano, ó, que seria o ponto C, 52, positiva, e lá no ponto D, ó, 52 mais negativa, né? De novo, ó, os sinais se invertem, né? Aqui em cima, ó, né? Seria positiva, né, no meu círculo, mas aqui, ó, na representação tem que botar negativo, cara. Tá certo? Então, eu consigo calcular tudo aí, né, no círculo de Mohr, tá certo? E o ângulo, ó, cadê? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se o ângulo ele permite. Tá aqui, ó. Ângulo para o ponto D, né? Para o ponto C, na verdade, 101,3, tá certo? Que, na verdade, né, pessoal, ó, se eu sair daqui de A, né? Se eu sair aqui do ponto A, né, tá aqui, então. Vamos aqui, ó. Vamos primeiro aqui para o plano de tensões principais, tá certo? O ângulo, ó, para eu sair do ponto A até o ponto C, tá certo? Seria o quê, ó? No sentido anti-horário, né? 56,3 graus. Percebam que esse ângulo aqui já é o ângulo no plano, não no círculo, tá certo? No círculo, ó, seria um ângulo maior que 90 graus, né? E aqui ele já está dividindo por 2, tá certo? Opa. Aqui, tá. Né? Então, 56,3 graus do ponto A até o ponto C. Se eu for do ponto A, pessoal, até aqui, ó, esse plano aqui, ó, de tensões máximas, né? O que eu rotacionei, ó, aí ele sempre põe aqui, ele não põe ângulo negativo, ele põe 146,3 graus, que seria, de novo, eu rotacionando no sentido anti-horário, né? Mas se eu quiser fazer para cá, ó, né? Eu subtraio isso daqui de menos 180 e eu tenho esse ângulo negativo até chegar daqui do A, né, para cá, para o ponto C, que seria o ponto de máxima, né? Mas vamos aqui, ó.
Vamos tentar ver isso aqui, como a gente faria na mão, né? Então é o seguinte, com esses valores aqui, né? A primeira coisa, né, pessoal, seria colocar os pontos X e Y, né? Ou seja, aqui, ó, o X 100 megapascal, né? E menos 48, então o ponto X fica para cima, né? Porque o X, né, entra com o sinal negativo da tensão de cisalhamento, o sinal contrário, né? Então vai ficar para cima e o Y para baixo, diferente das outras questões. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, é calcular esse raio do círculo de Mohr. A gente tem esse cateto aqui, ó, tá certo? Que nada mais é do que σx menos σy sobre 2, já vimos isso, né? E a gente tem esse cateto que é 48. Então, a gente pode calcular o raio do círculo de Mohr, né? Aí depois, pessoal, então, depois, para calcular, né, tensões principais, fica bem tranquilo, né? Agora, para essa tensão, né, a 30 graus, né, no sentido anti-horário, então, ou seja, daqui para cá, né? Primeira coisa, esse ângulo aqui vai valer quanto, pessoal? Esse ângulo aqui, que está marcado aqui em vermelho, esse arquinho aqui dele. 60? 60 graus, perfeito, né? Aí é o seguinte, eu também, ó, já consigo, de cara, calcular esse ângulo aqui, não consigo? Esse ângulozinho aqui, ó, que seria só calcular, né, a tangente, né, de 2θp, o oposto sobre o adjacente. Então, calcula esse ângulo aqui também. E aí, pessoal, facilmente eu tenho esse ângulo, porque esse ângulo aqui em verde, ó, seria 180 graus menos 60 menos esse ângulo aqui de tensões principais. Tá certo? E aí, olha só, pessoal, eu tendo esse ângulo aqui, né, já tenho o raio do meu círculo de Mohr. Não é isso? Então, eu consigo calcular, ó, o sigma, né, no plano a 30 graus aqui. Por quê? Quanto seria esse sigma, pessoal? Seria a tensão média, né, ou seja, daqui da origem até aqui no meio, que eu já tenho o valor, menos esse pedacinho aqui. Como é que eu obtenho esse pedacinho, pessoal? Esse pedacinho aqui, né, nada mais é do que o quê? O valor do raio do meu círculo de Mohr vezes o cosseno desse ângulo aqui, pessoal. Não é? O cosseno desse ângulo aqui. E quanto vale a tensão de cisalhamento aqui, pessoal? Né? Nesse plano aqui. É o raio vezes o seno. Vezes o seno. Perfeito. Né? E para esse ponto aqui, se eu quisesse também a tensão do mesmo plano, né? Mas defasada agora aqui, 180 graus em relação a esse. Faria a mesma coisa. Só que agora, em vez de subtrair, eu somaria, né? Essa tensão aqui, ó, seria a tensão média mais o cosseno, né? Isso aqui vezes o cosseno desse ângulo. Porque, ó, são ângulos opostos. Então, aqui eu vou ter o mesmo ângulo, né? Teria, então, esse pedacinho aqui em verde aqui também, né? Se eu quisesse calcular. Opa. Então, calculo, né, o sigma de 30 e o tal de 30, assim como a gente fez no aplicativo. Tentem fazer isso, tá certo, pessoal? Na mão mesmo, tá? Por favor. Vão obter os mesmos valores. Já tem lá o aplicativo, tem o direto lá no site que o Leonardo disponibilizou, então dá para encontrar isso daí. E no aplicativo é mais tranquilo ainda, né? Você vai girando e vai obtendo tudo que você quiser, né, com aquele aplicativo lá. Tá certo? Tá certo, pessoal? Então, vamos passar aqui, ó, para o círculo de Mohr, para um estado um estado geral de tensões, tá certo? Dar alguns detalhes aqui para esse estado geral e ver também como a gente enxergar isso no círculo de Mohr. Então, para o estado geral, a gente já falou lá no começo, né? A gente tem um tensor de tensões, né?
com 9 componentes, sendo que só 6, né, independentes, ou seja, aqui eu tenho, seria tal XY igual a tal YX, tanto que eu já até botei aqui com a mesma nomenclatura, né? Se eu quiser fazer, pessoal, a transformação desse tensor, né, para o meu plano ou para o meu elemento cúbico de tensões principais, né, eu só tenho que tirar os autovalores dessa matrizinha aqui. E aí a gente já tem, né, direto nesses softwares todos, no MatCAD, inclusive, ferramenta para você botar lá Eigenvector ou Eigenvalue, né, para sair a partir de uma matriz, que é o tensor de tensões, né, chegar nas tensões principais. Tá certo? Como é que a gente obtém isso, né, pessoal? Se lá para o meu estado plano de tensões, né, quando eu ia tirar os autovalores, eu chegava numa matriz, ou numa equação do segundo grau, aqui, obviamente, eu vou chegar numa equação do terceiro grau. Tá certo? A gente também tem como resolver isso, né? Aí aqui, pessoal, eu tenho o que a gente chama de invariantes de tensões, tá certo? Quando a gente trabalha tanto com o estado plano quanto com o estado geral, a gente tem esses invariantes de tensão. O mais comum da gente trabalhar é a soma das tensões normais ortogonais entre si. A gente já falou disso lá no estado plano, né? Quando falou... perdão. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não está desligada a câmera. É isso que eu estava achando estranho. Me alertem dessas coisas aí, pessoal. Eu esqueci de religar aqui, né? Então, deixa eu até botar... tá, melhor. Então, olha só. Para o estado plano, a gente falou bastante desse invariante de tensões aqui, para vocês testarem, né? Se eu fizesse a soma de σx com σy, isso seria igual, por exemplo, à soma das duas tensões principais, σ1 e σ2, ou de quaisquer tensões normais ortogonais entre si, né? Então, isso é um invariante de tensão. Aqui a gente teria outro, né? Então, olha só. Para o estado plano, a gente teria 2 invariantes de tensão, né? Então, aqui no caso, né, o outro invariante de tensão, né, a gente teria que cortar, né, para o estado plano, tudo que é σz e tal xz ou tal yz, a gente considerava zero, né? Então, a gente teria esse outro invariante aqui, e esse terceiro invariante, pessoal, percebam, para o estado plano de tensões, ele não existe, né? Porque eu tenho, termos relacionados a z em todos os termos. Então, zeraria tudo isso daqui. Só que esse termo aqui ainda existiria, só esse termo sumiria e esse aqui. Então, eu teria um outro invariante de tensão, que seria σx vezes σy menos tal xy ao quadrado. Se vocês quiserem testar isso também, né, para todos os valores lá, vocês vão ver que isso também vai ser um invariante de tensão, tá certo? Ou seja, se eu pego isso daqui, por exemplo, pessoal, vamos lá, vamos pegar uma questão aqui que a gente tenha já as tensões. Olha só, vamos decorar isso daqui, só para a gente fazer uma conta rápida. Façam aqui, por favor, σx eu sei que é 50 e σy menos 10, né? Então, 50 menos 10 vai dar 40. Então, a soma das duas tensões, né, σx e σy, vai dar 40. Quando a gente fizer a soma das duas tensões principais, 70 mais menos 30 vai dar 40 também. Tá certo, pessoal? E mais, se eu fizer 70 vezes menos 30, vai dar quanto? Vai dar menos 2.100, né? Tá certo? Isso eu já estou trabalhando com o segundo invariante, né? No plano. Se eu fizer aqui, 50 vezes menos 10, tá certo? Vai dar quanto? Vai dar, vai dar menos 500, só que eu tenho termo de cisalhamento aqui. Então, é menos
40 ao quadrado, né? Porque, olha, o segundo invariante é isso aqui, ó. Né? É esse aqui. Então, é sigma x vezes sigma y menos tal xy ao quadrado. Para o plano de tensões principais, o tal xy, né, ou a tensão de cisalhamento é zero. Então, eu só fiz 70 vezes menos 30, menos 2.100. Para o plano xy, eu tenho 50 vezes menos 10, né, que vai dar menos 500, desculpem, menos 500, aí menos 40 ao quadrado. 40 ao quadrado dá 1.600, né, pessoal? Então, menos 1.600 menos 500 vai dar menos 2.100, né? Então, ó, tanto o primeiro invariante de tensão quanto o segundo invariante de tensões para o plano checados. Tá certo? Ok? Deixa eu fazer um negócio aqui. É esse aqui que eu quero. Tá. Estão vendo ainda o meu... sumiu o slide aqui de novo, caramba. Deixa eu ver aqui. Tá, agora foi, voltou. Não, eu estou falando para o meu celular aqui, porque assim eu fico menos perdido, eu conseguindo acompanhar o slide que vocês estão vendo, tá? E, né, tá certo, pessoal? Então, o invariante de tensões, às vezes, vai ser importante para você checar os dados que você calculou, tá certo? E é claro que eles são importantes também, né, para o desenvolvimento, inclusive, de alguns critérios de falha. A gente vai ver uns mais simples, né? Só que na dedução de alguns critérios de falha, às vezes a gente passa pelos invariantes de tensão, principalmente quando a gente trabalha com estado geral, tá certo? Mas a importância deles aqui para a gente, no momento, é só checar mesmo se as tensões que a gente encontrou nas transformações estão corretas ou não. Você pode checar pelos invariantes de tensão, assim como a gente fez agora. Tá certo? E aqui a gente tem um terceiro termo, né? Para o estado geral. Então, aqui, ó, a gente faz as transformações, a gente chega nos autovalores, e se a gente calcular os autovetores, a gente chega também nas direções, né? Nos cossenos diretores, né? De cada uma das tensões, né, pessoal? Então, ó, por exemplo, eu quero calcular os cossenos diretores da direção da tensão sigma 1. Então, eu vou jogar aqui, ó, um V1x, V1y e V1z, né? Nesse sisteminha aqui, e vou calcular os 3 cossenos diretores, né, pessoal? Quando eu estou trabalhando no espaço, para definir um ponto, eu preciso de 3 cossenos diretores, né? Ou seja, a rotação em relação a x, a rotação em relação a y e a rotação em relação a z. E assim eu posso fazer também para as direções 2 e 3, tá certo? Então, quando vocês se depararem com o estado geral de tensões, que isso pode acontecer na prática, óbvio, com vocês, né? Saibam que vocês vão montar o tensor de tensões de vocês, calculando, ou numericamente por nuances da vida, ou calculando na mão mesmo, né? E depois é só tirar os autovalores e autovetores para vocês chegarem nos planos de tensões principais. Tá certo? Como é que a gente trabalha, pessoal? E aqui, ó, eu só estou falando desse estado geral, né, por enquanto, para chamar a atenção disso, né, que é fácil chegar nas tensões principais, no estado geral, né, mas também para falar do círculo de Mohr para o estado geral de tensões. Tá certo? Ó, então, olha só, se o elemento mostrado aqui na figura 1.27, né, é A, né, esse é o elementozinho, né, tensões principais, sofre uma rotação em torno de um dos eixos principais em Q, né, então, em torno de um dos eixos, aqui eu estou fazendo, né, em torno do eixo C, né, como o eixo C, por exemplo, né, a transformação de tensões correspondente também pode ser analisada pelo círculo de Mohr, né? As tensões de cisalhamento que atuam nas faces perpendiculares ao eixo C são nulas, né? E permanecem nulas quando a gente rotacionar, obviamente, né? E o sigma C permanece igual. A gente está girando em torno do C aqui, só para dar um exemplo, né? Então, olha só,
Usamos, então, o diâmetro AB para determinar as tensões normal e de cisalhamento que atuam nas faces do elemento que sofre, né, quando ele sofre uma rotação em torno do eixo C. Então, olha só, como eu já disse para vocês, a gente pode fazer transformações rotacionando só o plano XY, ou seja, eu estou rotacionando em torno do eixo Z. Aqui ele não está tratando X, Y, Z, aqui ele está tratando A, B e C, tá? Que são as direções, né? O sistema de coordenadas que coincide com as direções principais, tá? Mas poderia ser também com X, Y e Z tranquilamente. Então, a gente pode rotacionar em torno de Z, mas a gente também pode rotacionar em torno de Y e a gente pode rotacionar também em torno de X, tá certo? Todas essas transformações a gente pode fazer. E mesmo no estado plano, pessoal, né, onde as tensões, né, que atuam nas faces perpendiculares a Z são zero, pode interessar, às vezes, a gente transformar também, né, em torno dos eixos X e Y, principalmente para a gente encontrar a tensão de cisalhamento absoluta naquele ponto, que não necessariamente está no plano XY, como a gente vai ver aqui. A gente vai ver os casos onde ela coincide, tá certo? Ó, então, olha, quando eu rotaciono em torno do eixo C, né, eu fixo o eixo C, eu só estou transformando, ó, entre os eixos A e B. Então, eu tenho essas transformações aqui, ó, quando eu rotaciono em torno do eixo C. Quando eu rotaciono, pessoal, em torno do eixo A, as minhas transformações todas, ó, estão no sistema, né, CB, ou seja, rotacionando aqui, ó, no plano CB. Quando eu fixo, né, quando eu rotaciono em torno de B, todas as minhas transformações estão aqui, ó, em torno de A e C, tá certo? Então, seria esse círculo aqui maior. Tá certo? Ok, pessoal? Então, ó, eu teria a minha tensão mínima absoluta, né? A minha máxima absoluta e a minha tensão de cisalhamento máxima absoluta, ó, seria ao círculo maior. Tá certo? Aí, o que é importante aqui para a gente, pessoal? É entender a diferença, né, da tensão máxima no plano, que a gente costuma trabalhar no plano XY, e a tensão máxima absoluta. Tá? Então, ó, embora toda a análise, né, tenha sido limitada em torno dos eixos principais, qualquer outra transformação de tensões a partir dos estados de tensões dos elementos mostrados nas figuras 1.27a e 1.27b, né, também pode ser feita e levaria a algum ponto dessa área sombreada aqui. Então, ó, eu não preciso só rotacionar em torno de B, de A ou de C. Eu poderia rotacionar em torno de outros eixos também. E essas tensões estariam localizadas nessas áreas sombreadas aqui. Mas isso, por enquanto, não interessa para a gente. Tá? Até o momento, pessoal, só definimos a tensão máxima, né? A máxima tensão de cisalhamento no plano. A partir agora, né, da figura 1.28 aqui, né, pode-se definir também a máxima tensão de cisalhamento absoluta, né, que vai ser o quê? Essa tensão de cisalhamento máxima absoluta vai ser a metade, né, do módulo dessa diferença aqui, o módulo dela, né, vai ser a metade de sigma máximo menos sigma mínimo, que não necessariamente estão compreendidas no plano XY. A gente vai ver exemplo disso. Tá? Ou sigma 1 menos sigma 3. Quando a gente vai trabalhar com estado geral, pessoal, a gente não trabalha mais só com sigma 1 e sigma 2. A gente trabalha com sigma 1, que é a tensão máxima absoluta, com sigma 2, que é uma tensão intermediária, e o sigma 3, sim, é a minha tensão mínima. Tá certo? A gente vai ver isso aqui, vai ficar mais claro. A correta utilização dessa equação aqui, pessoal, né, vai ser essencial quando a gente aplicar o critério de falha de Tresca, que a gente vai ver só lá no capítulo 3, tá certo? Mas vai ser importante isso daqui. Né? Então, olha só, vamos olhar isso aqui na prática. Né? No caso, ó, do estado plano de tensão,
o eixo perpendicular ao plano de tensão, ao plano de tensão aqui, é um eixo principal, tá certo? Tensão normal e de cisalhamento nulas, tá certo? Então, ó, aqui, ó, o meu eixo, tá certo, pessoal? Aí, olha só, vamos checar uma coisa aqui. Se os pontos A e B, né, representando as tensões máximas e mínimas no plano, isso é bom até deixar claro aqui, né? Máximas e mínimas no plano. Estão em lados opostos da origem, ou seja, aqui, ó, a gente já viu alguns casos aqui, né? Até traçou o círculo de Mohr para alguns casos, esse aqui é um, tá certo? Né? Em que as tensões, ó, principais no plano XY aqui, ó, né, rotacionando em torno de Z, estão em lados opostos aqui, ó, da minha origem. Tá certo? Quando isso acontece, pessoal, é fácil ver se, olha, se a tensão aqui, ó, sigma Z, que é uma das tensões principais, sigma Z é uma das principais, só que ela vale zero. Ela é um plano de tensão principal porque ali eu não tenho cisalhamento na face perpendicular a Z. Então, ela é uma das tensões principais, mesmo ela tendo tensão normal também nula. Então, ó, o sigma C sendo zero, pessoal, está muito claro aqui, ó, que, nesse caso, o sigma A seria a minha máxima absoluta, ou seja, o meu sigma 1. O sigma Z seria o meu sigma 2, isso quando eu trabalhar com estado geral, né? Ou seja, a tensão intermediária, que é zero, e o sigma 3, a minha tensão mínima absoluta, o sigma B, quando eles estão, né, em lados opostos da minha, aqui em relação à origem, tá certo? Um está à direita e o outro à esquerda, né? Quando eu tenho casos desse tipo aqui, pessoal, tá certo? Eu percebo, ó, que as minhas duas tensões principais no plano, elas não estão em lados opostos da origem. Ou seja, aqui eu tenho a minha tensão máxima absoluta, nesse ponto. Aqui eu tenho a minha tensão intermediária, que não é a mínima absoluta. E a mínima absoluta aqui seria quanto, pessoal? Se eu estiver trabalhando com estado geral, seria zero, a mínima absoluta. Tá certo? Então, é isso que está sendo colocado aqui, né? Quando eles estão em lados opostos da origem, então, as tensões principais correspondentes são as tensões normais máximas e mínimas absolutas para o elemento analisado. E a tensão de cisalhamento máxima absoluta para o elemento é igual à máxima no plano. Tá certo, pessoal? Porque, olha, nesse caso aqui, ó, que as duas estão em lados opostos, a maior tensão de cisalhamento que eu vou obter, ou seja, o círculo de maior raio, vai ser esse daqui mesmo. Vai coincidir com o círculo que eu obtenho no plano XY. Né? Planos de tensão de cisalhamento máximo absoluta, né, estão a 45 graus dos planos principais. De novo, isso a gente já está acostumado. Né? Se A e B, né, estão do mesmo lado da origem, pessoal, seja os dois do lado direito da origem, ou seja, as duas positivas, ou do lado esquerdo, ou seja, as duas negativas, a gente já viu exemplo assim também, né? Ou seja, tem o mesmo sinal e representam as tensões máxima e intermediária, né? Não mais a máxima e a mínima absoluta. Então, o círculo que define tensão máxima e mínima e tensão máxima para o elemento não é o círculo correspondente às tensões aqui, ó, no plano XY, ou plano AB, né? Como a gente está acostumado. A tensão de cisalhamento máxima absoluta para o elemento, né, é igual a metade da tensão de cisalhamento máxima. Né? E os planos de tensão de cisalhamento máxima estão a 45 graus, girando agora, não mais o plano AB, mas o plano ZA, né, que é onde eu tenho o maior círculo aqui, tá certo, pessoal? Ok? Então, a minha máxima tensão de cisalhamento absoluta vai estar fora do plano, não vai estar no plano XY. Ela vai estar no plano, né, eu rotacionando em relação aqui, ó, entre Z e A, como está representado aqui, ó. Certo? Aqui, ó, eu tenho o meu cubo
E aí eu girei, ó, 45 graus em relação aqui, ó, ao plano ZA. Se eu tiver, por exemplo, o A como referência, se eu quiser, né? Seria isso daqui, essa rotação aqui, né? Já aqui, ó, eu rotacionando como eu já conheço, né? Em torno do eixo Z, ou seja, no plano AB, né? Tá claro isso daqui, pessoal? Então, olha só, quando, né, as minhas duas tensões principais no plano, né, tiverem sinais opostos, a minha tensão máxima de cisalhamento absoluta vai coincidir com a máxima tensão de cisalhamento no plano. Quando elas não estiverem, né, quando elas tiverem o mesmo sinal, as duas, a minha tensão máxima de cisalhamento absoluta, né, não vai mais coincidir com a máxima que eu calcular para o plano. Ó. A máxima no plano tem esse valor aqui, pessoal. E a máxima absoluta, ó, ela é maior. Tá certo? Ok? Então, eu faria, ó, a máxima menos a mínima, que para um estado plano de tensão é zero a mínima. Sempre a mínima vai ser zero, né? A mínima absoluta, com estado plano de tensões. Tá certo? Na verdade, o sigma Z, né? Não a mínima vai ser zero. Porque se a tensão mínima realmente for negativa, então essa vai ser a mínima absoluta. Perdão. Dúvidas aqui, pessoal? Então, é só para a gente diferenciar realmente a máxima tensão de cisalhamento absoluta da máxima tensão de cisalhamento no plano, tá certo? Quando a gente vai trabalhar com o estado geral de tensões, né, a gente tem que trabalhar com 3 círculos de Mohr. Essa é a questão, tá certo? E aí, o resto é tudo igual, tá certo? Como até o próprio software lá que o Leonardo disponibilizou, né? Ele trabalha aqui, ó, com o estado geral de tensões, tá certo? E aqui, ó, eu tenho, vamos ver se ele dá a máxima absoluta. Dá. Ó, a máxima, cadê? Não, ele só dá a máxima no plano aqui. Mas a máxima absoluta aqui, pessoal, né? Seria quanto? Né? Seria esse sigma 1, tá certo, pessoal? Que é 132 menos 0 sobre 2. Porque, ó, eu tenho esse círculo aqui, ó, que é o maior. E aí, a minha máxima de tensão de cisalhamento absoluta é o raio desse círculo maior aqui, pontilhado, né, que engloba os outros dois. Então, seria isso, né, sigma 1, até o 0, esse é o diâmetro, então divido isso por 2. Então, a minha máxima de tensão de cisalhamento absoluta aqui seria 66 megapascal, tá certo? Seria o raio desse círculo aqui, né? E a máxima no plano, ó, é 48. Eu acho que fica bem claro a gente olhando assim, né? É possível gerar 3 círculos de Mohr naquele app que o senhor mostrou? Não. Naquele app, não. Mas nesse aplicativo aqui, ó, já está mostrado, porque lá ele só trabalha com estado plano direto, tá certo? Naquele aplicativo. Então, ele não gera os 3 círculos. Aqui não, aqui ele trabalha com estado geral, o que é legal, tá certo? O aplicativo aqui do círculo de Mohr, tá certo? Né? Que é do Norton, né? Do autor, né? O Norton. Então, isso daqui, eu acho que isso aqui vocês conseguem baixar gratuitamente, né? Ele também trabalha, ó, com os 3 círculos, assim como o outro lá, né? Infelizmente, ele só não bota aqui os valores nominais aqui, né? Mas ele dá aqui, ó, as tensões principais. E aí, olha que legal aqui, pessoal. Esse aqui, né, do círculo de Mohr, que dá para instalar no computador, ele dá as tensões principais, ó, sigma 1, 132, sigma 2, 28, e o sigma 3, ó, 0. Porque aqui ele já considera o estado geral, né? A máxima, intermediária e a mínima. Aí ele dá também, ó, o tal 1,3. O que seria, pessoal, esse tal 1,3? Né? A tensão de cisalhamento máxima obtida entre 1 e 3, né? Ou seja, entre
Opa, deixa eu ver aqui, ó. Seria esse círculo vermelho aqui, tá certo? E aqui, ó, tá aqui, 66 megapascal. Eu estou vendo, tá um pouco pequeno aqui no meu celular, não sei se vocês aí conseguem ver, porque eu não consigo aumentar mais do que isso. Espero que vocês consigam ver, né? O 66 aqui, né? Aí, olha, a tensão de cisalhamento entre 1 e 2, né, seria o raio desse verde, ou seja, a tensão de cisalhamento no plano, e entre 2 e 3, ó, seria nesse círculo aqui, ó. Tá certo? Ou seja, 14 megapascal. Ó, tem algum caso que a seção intermediária, desculpa, sumiu aqui, é zero? É essa a pergunta? Que a tensão intermediária é zero? Foi essa a pergunta? Deixa eu ver se foi. Deixa eu voltar lá no chat. Caramba. Não estou conseguindo voltar no chat. Professor? Oi, foi essa a pergunta? Quem me fez aí? A pergunta aqui é quando ela é diferente de zero, que o Andrei fez. Quando a tensão intermediária é diferente de zero? Quando eu não estou no estado plano. Né? Na verdade, não é a intermediária que é sempre zero, tá? Ó, aqui a intermediária é 28, a mínima é zero, tá certo? Não vamos confundir isso aí, né? Quando eu estou no estado geral, ó, a máxima, aí quando as duas têm o mesmo sinal, a tensão mínima vai ser zero, né? Mas assim, se as duas fossem negativas aqui, essa aqui, ó, vamos trabalhar com um caso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se isso aqui fosse menos 100, isso aqui menos 60, por exemplo. Opa, menos 60. Vou calcular aqui. Olha só, as duas tensões principais no plano são negativas. Aí, qual vai ser a minha máxima? Tensão, pessoal, normal, vai ser zero. Aí, olha, eu tenho a intermediária aqui, menos 28, e a mínima é menos 132. Tá certo, pessoal? Olha a diferença aí, né? Dá para entender melhor assim? Não, fica mais claro, né? Agora, assim, vamos lá, deixa eu pensar num caso aqui. Vou botar isso aqui 0, vou botar isso aqui, voltar para 100. Essa daqui, 60. Se eu quisesse, pessoal, por exemplo, trabalhar com isso aqui diferente de 0, e aí com alguma tensão de cisalhamento lá também, né? Aí, olha, eu não tenho mais nada aqui, ó, nenhuma dessas tensões, zero mais, porque eu não estou mais no estado plano. Eu estou no estado geral de tensões, onde eu tenho tensões na face Z, na face Y e na face X. Tá certo? Então, esse aplicativozinho aqui, vocês conseguem gerar, né, esses estados de tensão aí para todos os casos, tá certo? Mas deixa agora eu voltar aqui para o exemplo que a gente tinha, né? Para mostrar um negócio aqui para vocês também, ó, que são os invariantes de tensão aqui, ó. Esse C0, pessoal, para ele, deixa eu tentar mostrar aqui. Olha só, para ele, esse aqui é C0, tá certo? Para o softwarezinho aqui, tá? O C0 é esse termo aqui, tá certo? Dos invariantes de tensão. O C1 é esse termo e o C2 é esse termo. Então, tá aqui, ó. Olha o que ele calculou aqui, né? 0, aquele último termo, porque no estado plano, aquele último termo, o invariante é 0 mesmo. O C2, né? Seria a soma das tensões principais, que é 100 mais 60 aqui no caso, né? 160. E esse outro invariante aqui seria, né, sigma x vezes sigma y mais tal xy, ou menos tal xy ao quadrado, que também a gente consegue calcular aqui. Ok, pessoal? Olha, eu acho que com esses aplicativos fica mais fácil de vocês checarem diversos tipos de caso e terem um entendimento melhor. Tá certo? Caramba, já são
15 para 1, é o que eu vi aqui. Né? Mais alguma dúvida aqui, pessoal? No círculo de Moore? Então, ó, no estado plano, pessoal, não tem nenhum problema de vocês continuarem tratando sigma 1 e sigma 2 como as tensões máxima e mínima no plano. Tá certo? Não tem nenhum problema. Mas é importante vocês saberem que quando eu pedir a tensão máxima de cisalhamento absoluta, vocês têm que perceber, as tensões máxima e mínima no plano têm o mesmo sinal? Tem. Então, a minha máxima absoluta não está no plano. Está fora dele. Tá certo? Ah, não, elas têm sinais diferentes, então ela está no plano. A tensão máxima no plano de cisalhamento vai coincidir com a minha máxima absoluta. É isso, basicamente, que eu quero de vocês nesse momento, tá certo? Quando a gente chegar lá nos critérios de Tresca, a gente vai ter uma melhor noção dessa diferenciação. Mas continue usando esses aplicativos do ciclo de Moore para vocês terem uma ideia melhor do que a gente está tratando aqui. Bom, aqui a gente já tem os nossos exercícios gerais, tá certo, pessoal?